Você pede, eu prefiro não manifestar. Continuando então, isso é uma dica importante, quando tu acha a verdadeira, não fique satisfeito com isso, principalmente no exercício. Procure ver se você sabe por que as outras são falsas. Letra C. Se a intersecção, estamos na página 68, questão 13, analisando o item C do volume 1, ai meu Deus. Se a intersecção de duas retas é o conjunto vazio, então elas são paralelas. Podem ser reversas, retas paralelas e retas reversas não se encontram. Então, achamos o porquê que ela é falsa. Se três retas não paralelas, se três retas são paralelas, então existe um plano que as contém. São paralelas, pode ficar entre só duas. Tenho aqui duas retas paralelas e tem um plano aqui, passando por elas. Essa reta aqui é paralela às outras e o plano não passa por ela. Beleza? Então, beleza. Achamos o porquê que ela é falsa. E morreu. Vamos para a página 68 agora, questão 16. Foi mal. Se três retas distintas são concorrentes duas a duas, então elas determinam um plano. Ó, essa reta é concorrente a essa. Essas aqui definem um plano, né? Concorda comigo? Mas se a outra reta pode estar aqui, né? Não deu. Ela tem que ser concorrente com outra também, não? São as figuras. Ó, essa outra reta, ela é concorrente, né? Certo? Só que não é concorrente com a outra, né? Pois é, duas a duas. Ou seja, essa tem que ser concorrente a essa e a terceira também tem que ser concorrente a essa e a outra. Vamos tentar usar a sala. Aquela reta ali é concorrente àquela reta ali, né? Certo? E aquela outra reta ali do chão também é concorrente às outras duas. Então ali na sala de aula eu tenho três retas concorrentes, duas a duas. Concorda comigo? E ele falou que definia o quê? Um único plano? Não tem como um plano só encaixar nas três, né? Tu vê, olhando pelo quadro, estava quase dizendo que é, parece que sim. Mas quando a gente vai para o espaço tridimensional, né? Já fica muito claro que não. Cara, essa dica é a mais preciosa que eu posso dar em geometria euclidiana. Use o próprio espaço à tua volta para pensar na geometria euclidiana, que um monte de questão que no plano, pensando no papel, vai falhar. Se tu pensar nas três dimensões, tu vai conseguir matar a questão. Provamos então, usando a sala de aula, que podem ter retas, três retas concorrentes duas a duas, distintas, e que nesse caso não vai ter um plano só para abraçá-las. Se existe uma coisa que faz falhar o item, ele é falho. 16. URGS. Assinale a afirmação verdadeira. 4 pontos quaisquer são sempre coplanares. 3 pontos quaisquer são sempre coplanares. Definir um plano. O quarto ponto pode estar no plano ou não. Bom. Letra B. Existe um único plano que passa por 3 pontos distintos entre si. Só se eles não forem colineares, porque se eles forem colineares, eles formam uma reta, e por uma reta passam infinitos planos. Tudo bem? Se qualquer dúvida, questione, gente. Tu estás me pagando para tirar tuas dúvidas. Faça valer cada centavo. Se 2 planos têm uma reta comum, então eles são secantes. Se eles só têm uma reta comum, tem que ser, né? Tem que ser 2 planos se cruzando, formam uma reta. Então, realmente, né, eles têm que ser secantes. Porque se eles forem paralelos, eles não têm nenhuma reta em comum. Se eles forem coincidentes, eles têm infinitas retas em comum. Então, com certeza, eles têm que se cruzar para formar uma reta entre eles. Secantes ou concorrentes, né? Não. Mas para ter infinitas retas, eles têm que ter uma. Vou ler de novo. Se 2 planos têm uma reta comum, então eles são secantes.
falou que tem uma, não que tem infinitas. Certo? E se só tem uma... Pra ter infinitas tem Sim, sim, mas aí tu tá achando que ele deveria colocar somente uma, né? Certo? Não, não era obrigatório. Se ele falou que tem uma, eu tenho que entender que tem uma mesmo. E não duas ou três ou infinitas. Certo? Mas parabéns, eu concordo que dependendo do concurso, isso é característico de alguns concursos, fazer esse tipo de pegadinha, né? Sim, mas vários. Toda vida que eu falo, olha aquela reta ali, eu estou usando a intersecção em dois planos para definir a reta. Quando eu falo, olha aquela reta ali, eu estou falando da intersecção do plano definido pelo teto com a intersecção do plano definido pela parede. Certo? Então define uma reta, ó. Só uma reta entre eles. As outras opções são os caras serem paralelos, que aí não tem nenhuma reta entre eles, né? Então se eu fizer a intersecção entre eles dá o vazio. E eles poderiam ser coincidentes, que a intersecção entre eles dá o próprio plano. Certo? E aí nesse caso eu poderia colocar infinitas retas distintas, né? Então se só tem uma reta em comum, não importa como eles se cruzam, vai ter sempre uma única reta em comum. Então eles devem ser secantes. Legal. Uma reta... Não. Descobrimos que é o C, né? Mas na humildade, vamos lá. Dois planos distintos são secantes se e somente se tiverem uma única reta em comum. Dois planos distintos são secantes. Se também. Dois planos distintos são secantes se e somente se tiverem uma única reta em comum. Mas também tem infinitos pontos. Não. Eu troco, tu vê, ó. Eu concordo com a ideia dele. Eu acho que era bem. Exatamente. Exatamente, perfeito. Dois planos distintos são secantes. Sempre que eles forem secantes, tem que ter só uma reta em comum. Se e somente se tiver uma única reta em comum. Mas sem dúvida, eu troco a letra C pela letra D frouxo. Ah, você está errada justamente porque o que o Lucas levantou. Tinha que estar dito que era só uma. Que era só uma. Faltou alguma coisa de explicação. Vamos ver a explicação. Vamos ver a letra E. Vamos ver a letra E. Uma reta e um plano podem ter dois e apenas dois pontos distintos em comum. Uma reta e um plano podem ter dois e apenas dois pontos distintos em comum. Pode ter infinitos, né? Se a reta pertence ao plano, né? Não. Então tu vê, Carol, se não houvesse nenhuma outra questão absolutamente correta, eu até poderia ignorar aquele detalhezinho que o Lucas falou. Mas dessa vez, absolutamente não. Ele deveria sim ter colocado somente uma. Eu errei. Eu sinto prazer em ti, isso é muito bom. Isso é muito bom. Depois de 1 milhão a 3, né? Tá bom, né? Não foi só isso. 3 não, eu fiz uma meia dúzia. Sim, não, mas não tem problema. E eu também estou com um gabarito aqui, né? Mas não, eu errei. Faço questão de afirmar que eu errei. O Luca foi melhor que eu. Não tem problema nenhum. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso, gente. Se vocês não forem melhores que eu, tu sabe, né? Eu vou ficar puto. Tu sabe disso, eu vou ficar puto se tu não for melhor que eu. Eu tô te treinando para ser muito melhor que eu. Sem dúvida. Galerinha, vamos ver o que o doutor falou. Vamos ver qual é a explicação. Ele não deve dar explicação, porque se ele fosse pensar nisso, ele ia ver que ele se confundiu. Ou eu estou confuso. Qual é a página, por favor? 68. O exercício é o 16. Pior que dessa parte ele nem... Ele deve ter feito pedido para o aluno fazer o gabarito. Que é o clássico. 60 e... 66, 67. Questão... Não tem. Em nenhum momento aqui, infelizmente. Ele fala das 67, 68. E vai só até aquelas que eram discurso, né? Que eram mais delicadas de discutir. Depois ele não fala nada. Mas não tem dúvida. Ele matou. Perfeito. Perfeito. Matou certinho. Tinha que ter afirmado que era somente uma. Muito bem. Questão 18. Claro, meu amor, fica à vontade. Já vou terminar aqui, tá, galerinha? Vamos pra física, é isso? Ou eu vou embora agora? Física. 18. Assinale a proposição falsa. Duas retas do espaço paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Duas retas do espaço paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Aquela reta ali. Quem são as retas paralelas a elas?
Isso, aquela. Essas aqui todas, né? Todas essas são paralelas. Beleza. E ele falou que duas retas do espaço paralelas entre si, há uma terceira, também são paralelas. Claro, todas as que são paralelas àquela ali são paralelas entre si. Sem dúvida nenhuma. Absolutamente honesto. Letra B. Um plano perpendicular a dois planos secantes é perpendicular à reta de intersecção deles. Um plano perpendicular a dois planos secantes. Como é que vocês distinguem? Esse plano e esse plano são secantes, formam aquela reta de intersecção. Esse plano é perpendicular àquele e a esse também, que são secantes. Concorda comigo? Esse não é paralelo? Esse é paralelo a esse. Quem falou que é Ó, eu falei que esse e esse são secantes. E a prova disso é que define uma reta entre eles. Beleza? E comentei que esse plano é perpendicular a esse e a esse ao mesmo tempo, né? Concorda comigo? Então temos a situação perfeita para analisar. Um plano perpendicular a dois planos secantes é perpendicular à reta de intersecção entre eles. Está ali a reta. Com certeza, né? Aquela reta é perpendicular a essa parede, né? Certo? perpendicular e faz um ângulo de 90 graus, é isso? Nesse caso, não. Para garantir a perpendicularidade entre uma reta e um plano, tem 3 formas de provar, né? A reta tem que ser perpendicular a 2 retas distintas concorrentes pertencentes ao plano. Ou a 2 retas reversas pertencentes ao plano. Ou tem que ser perpendicular ao mesmo tempo a uma reta pertencente ao plano e ortogonal a uma reversa. Então tu vê, é bom dar uma olhada naquilo de novo, cara. Aquilo ali era uma passagenzinha delicada. Não garante perpendicularidade entre planos se uma reta do plano é perpendicular ao outro. Só isso não garante. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa passagem mesmo. Uma reta... Não, a letra B, né? A gente viu que a letra B é verdadeira. Agora a letra C. Uma reta ortogonal a 2 retas concorrentes de um plano é perpendicular ao plano. Uma reta ortogonal a 2 retas concorrentes ao plano. Então, peraí. Vou fazer aqui 2 retas que concorrem no plano, beleza? Imaginou ali? Tudo bem? Pode ser aqui. Mas é legal. Concorrentes no plano, tudo bem? O que é uma reta ortogonal àquelas ali? Será que essa aqui é ortogonal? Não, porque corta, aí é perpendicular. Essa aqui é ortogonal a outra, né? Mas não essa. Essa aqui é ortogonal tanto a essa quanto a essa, né? Tu concorda que essa reta, para poder ser ortogonal às outras duas, tem que ser perpendicular ao plano? Porque se eu inclino, né? Ela já não é mais ortogonal às outras, né? Certo? Então tudo bem, eu aceito o que ele disse. Uma reta ortogonal a 2 retas concorrentes de um plano é perpendicular ao plano. Sim? Letra D. Um plano alfa perpendicular a uma reta de um plano beta é paralelo a beta. Um plano alfa perpendicular a uma reta de um plano beta é paralelo a beta. Plano alfa é perpendicular a uma reta que pertence a beta. Qualquer uma dessas linhas do chão. O plano beta é o de baixo, certo? Eu posso ter uma reta que corta o plano alfa fazendo 90 graus, né? Certo? Isso obriga que os planos sejam paralelos? Não, eles são nesse caso, né, perpendiculares. E existe uma reta desse plano beta que corta perpendicularmente o plano alfa. Um plano alfa perpendicular a uma reta de um plano beta, por exemplo, essa reta aqui que está no chão e é perpendicular àquela parede. Então ele está dizendo que beta é paralelo a alfa. Não, o beta nesse caso é perpendicular a alfa. Isso aqui está falso. Para não incorrer em erro, 2 planos perpendiculares à mesma reta são paralelos.
Dois planos perpendiculares à mesma reta são paralelos. Imagina essa reta aqui. Quais planos são perpendiculares a essa reta? Tu concorda que tem que ser todos eles aqui? Aqui já não é, né? Aqui já não é, aqui já não é, aqui já não é, não é mais. Então realmente, né? Qualquer plano que seja perpendicular a essa reta tem que ser paralelo um ao outro. Inclusive o plano definido pelo chão e o plano definido pelo teto, que cortam aquela reta, por exemplo, perpendicularmente. Existe um plano contido no outro? Eu não vejo nenhum problema. A gente falou em algum momento em retas coincidentes, em pontos coincidentes. Então eu não vejo nenhum problema de falar que beta e alfa são dois planos coincidentes. Então na verdade eles têm nomes diferentes, mas representam o mesmo plano, né? Seriam paralelos. Pois então, a gente viu que pela apostila não é legal falar isso. A apostila não levantou essa hipótese. Então dois planos perpendiculares à mesma reta podem ser também coplanares. Sim, mas justamente, né, tu vê, ó, a gente fez essa discussão, né? A gente fez essa discussão. Eu digo que duas retas coincidentes são paralelas, certo? Eu não vejo problema de dizer que dois planos coincidentes são paralelos, mas a apostila não traz isso. Então eu prefiro que a gente não considere isso. Tu está argumentando isso por quê mesmo? Não, Por causa daí do item E? Uma reta e um plano podem ter dois e apenas dois... Não, onde eu estava? Na 18, letra E. Dois planos perpendiculares à mesma reta são paralelos. Certo, tudo bem, né? Esse item, estando verdadeiro, corrobora para a minha ideia de que planos coincidentes são paralelos, né? Tudo bem, sem problema. Mas ela não se contradiz. Como é que é? A apostila não vai se contradizer, então. Em alguns pontos ali a gente poderia, né? Existe uma diferença, é importante saber, né? Que existe uma diferença astronômica entre material apostilado e livro. Né? O livro ele sempre vai ao infinito e além, comparado com a apostila. Só que isso para alunos que vão para casa estudar. Se tu não aproveita uma apostila, é provável que o livro tu fosse aproveitar menos ainda. Mas o que ele está falando é verdade. Um livro de geometria euclidiana, ele iria muito mais a fundo do que a apostila foi. Isso é importante saber. Embora eu acredite estar trabalhando com a melhor apostila do Brasil, do fundo do coração. E quando eu cheguei eu não gostava muito da apostila, porque ela me obrigou a mudar muito a minha aula. Ela é muito modernosa para mim, que sou um cara meio quadrado. Fala, Mas a prova que dois planos coincidentes não são paralelos, que a definição de dois planos paralelos é que não tem ponto comum, não é? Exato. Exatamente. A apostila nos trouxe a ideia, a definição que a apostila nos traz, que eu não posso garantir que é a melhor e que é a única, é que planos paralelos não possuem pontos em comum. Se nós quisermos considerar que existem planos coincidentes, que têm infinitos pontos em comum, e se nós quisermos chamar isso de planos paralelos também, nós teríamos que mudar a definição para planos paralelos são aqueles em que cortados por uma reta perpendicular, em qualquer ponto, o segmento de reta formado pela intersecção entre os planos tem sempre o mesmo tamanho. Ficou mais difícil a definição, tu vê? Talvez por isso mesmo o cara tenha simplificado a ideia. Certo? Então aí dois planos coincidentes, a distância entre eles vai ser sempre zero, medido por uma reta perpendicular que os atravessa em qualquer ponto. E como a distância entre eles não muda dessa maneira medida, aí eu posso afirmar que eles são paralelos. Certo? E agora, só indo atrás e pesquisando para saber qual é a verdade final, eu não sou o dono dela. Que legal, né, cara? É isso que é o legal, cara. Vocês são jovens, vocês têm tempo para estudar. O céu é o limite. Pensa nisso, meu querido. Coisa linda! Bom! A 12? Tá bom. Queria dar bicuda, pô. A 12 ali na mesma tocada, ali na página 67? Isso. Show, garoto. Só mais essa então. Mas depois a gente tem apoio, né? Tem outros momentos para continuar a corrigir. Considere uma reta S contida em um plano alfa e uma reta R perpendicular a S. Ai meu Deus, peraí. Considere uma reta S contida em um plano alfa. Vamos pegar o plano do quadro. E uma reta R perpendicular a S. Podemos pegar aquela linha ali, ó. Tudo bem essa linha? Define uma reta, né? Que é perpendicular ao plano alfa, que é o plano onde o quadro está apoiado. Uma reta R perpendicular a S. Não. Totalmente viajando, né? Considere uma reta S contida em um plano alfa. A reta do plano alfa pode ser aquela de cima, tudo bem?
bem para vocês? E a reta S, que é perpendicular a R, essa S sim, que é essa linha aqui de cima. Então criei a situação que ele me pediu. Então, necessariamente, R é perpendicular a alfa. R é perpendicular a alfa. Será que não existe uma outra forma de eu fazer isso acontecer e a reta R não ser perpendicular à reta alfa? Reta alfa. O plano alfa. Ao plano alfa, desculpa. Se o plano for o teto. O plano R é perpendicular a alfa. O alfa era a parede, não era? Era da frente, certo? A reta R estava no teto e era perpendicular à reta S, que era aquela ali. Nesse caso, parece que é verdade, né? Mas se tu abaixar um pouco o ângulo da reta que está no teto, ela continua sendo paralela, perpendicular à da parede, não vai deixar de ser perpendicular. Se eu baixar o plano e a sua reta, se eu pegar esse plano diagonal, a reta continua sendo perpendicular a R, mas agora não é mais perpendicular ao plano. Perfeito, contra-exemplo perfeito, provando que a letra A é falsa. R e S são coplanares. Não necessariamente. Mas elas não são perpendiculares? Pode ser, o teu exemplo, elas não são coplanares. As retas não são coplanares? Como não? Aqui, ó. O próprio teto passa pelas duas. Eu estava usando a parede da frente. Não, mas agora ele quer que as retas sejam coplanares. A reta S que está no teto e a reta R. Me dá um exemplo contrário. Tu vai passar a tua vida inteira e não vai achar, porque nem o Euclides achou. Até porque uma das formas de definir um plano é duas retas concorrentes. E duas retas perpendiculares não são concorrentes? Se R e S são perpendiculares, já defini um plano. Mas Sempre serão coplanares. Tu jamais vai conseguir fazer duas retas se cruzarem sem conseguir encaixar um plano nelas. E se conseguires, comemora, porque vai dar Nobel. Vai dar Nobel de geometria, imagina. 2000 anos todo mundo acreditando no Euclides, tu vai lá e prova que o Euclides estava errado, que duas retas concorrentes não formam um plano, tem exceção para isso. É Nobel. É notícia de jornal, palavra de honra. E eu torço para que tu esteja correto. Vai pensando aí. mas aqui ele não fala que as retas são concorrentes. Porque ele não fala que são concorrentes. Fala que são perpendiculares. Mas retas perpendiculares têm que ser concorrentes, lembram? Tem que fazer 90 graus com um ponto em comum, senão elas são ortogonais. Olha como o conceito de ortogonalidade e perpendicularidade tem que ser discutido, né? A Juliana pediu para subir mais 4 pessoas. Vamos que vamos, 4. Pensem nisso, gente. Vamos de novo. Considere uma reta S contida em um plano alfa. Vou de novo, aquela linha. E uma reta R perpendicular a S. Comecei com a do teto. R e S são coplanares. Sempre serão, mesmo que eu incline a reta e o plano junto. Em todas as posições que eu for colocar, sempre vai dar para colocar um plano que é o próprio plano que contém a S. O próprio plano que contém a S vai garantir essa coplanaridade. Mas não tens obrigação de hoje digerir essa ideia. Podes ir para casa, pensar um pouco mais, me procurar no apoio de novo. Eu vou te ver, mas eu já me estrepei tanto hoje, né, meu querido? Então vamos lá. R é paralela a alfa. A reta R é paralela ao plano alfa. A R aqui corta, a R do teto. Ah, é a do teto. Então, não é. R está contida em alfa. Só o ponto de intersecção. Todas as retas paralelas a R interceptam S. Se elas são perpendiculares, elas se cruzam lá. Eu posso pegar uma reta aqui embaixo, paralela a ela, que não intercepta. Então, beleza, confirmamos que as outras são todas falsas. Cara, depois de muito suor e muito trabalho, eu declaro, não abandonado de forma alguma, mas encerrado o conteúdo do volume 1. No último dia de aula, tu pode me fazer perguntas, eu ficaria orgulhoso. Não joguem fora, não queimem! Ah! Vamos para a próxima, hora é física. Um minutinho para ver se